Então, a gente iniciou a gravação. Então, a gente achou mais seguro começar pela Manu, né, Manu? Porque vai que você tenha alguma urgência aí. Ai, ai, ai. Não, vamos lá. Então, tá bom. Pode ser, Mauro? Combinado. Então, a palavra é sua, Manu. Fica à vontade. Obrigado aí mais uma Obrigada, vez. Raoni. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme poder falar, participar de qualquer coisa que seja relacionada à ergonomia com vocês. Algumas pessoas aqui eu conheço, outras não, então eu vou me apresentar. Mas eu montei um material, deixa eu ver se eu não estou muito acostumada com o Meet, então vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha apresentação? Está compartilhando a sua tela. Você já está com a apresentação aberta aí com Eu abri. você? É, Ah, porque provavelmente você clicou em janela, né? tá, então, Tenta clicar em tela, compartilhar a tela inteira, e aí abre a sua apresentação, provavelmente vai dar certo. A tela é a última aba. é que agora ele não sai daqui. Estou apertando o ESC, pera, agora saiu. É, então, compartilhar a janela, É a tela inteira. tela cheia. Isso. Ah, aqui. E Aí. agora? Agora estamos vendo. Põe em modo de apresentação, por favor, para ver se a gente vai. Aí, se Deu? quiser clicar em ocultar aí também, essa barrinha, isso. Pronto, certinho. Legal. Tá. Bom, pessoal, eu, né, conversando um pouquinho com o Raoni, eu conheço um pouco, né, do trabalho dos comitês, então eu entendo que a ideia desse comitê seja falar mesmo, né, dessas questões relacionadas à ergonomia da atividade. Então, eu busquei trazer para vocês um pouquinho do que eu já tive, assim, de experiência na prática com análise ergonômica preliminar. Então, claro, né, o que eu vou falar é apenas compartilhar com vocês, né, o que eu já tive de experiência, nada que seja o correto e a pura verdade, né, mas para a gente trocar realmente algumas ideias aqui nessa reunião. Então, é, o Raoni me passou algumas questões que vocês apresentaram, né, que gostariam de falar nesse momento. Então, eu planejei aqui, depois de me apresentar rapidamente, falar esses tópicos, né, o planejamento dessas análises ergonômicas preliminares, a realização delas propriamente dita, os resultados e as tratativas, né, e algumas conclusões. Então, né, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta de formação. Depois da graduação, eu me especializei, fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção na UFSCar, sob orientação do professor Camaroto, no DEP. Lá a gente tem um laboratório de ergonomia, o Simucad, e através desse laboratório eu tive o contato, né, na prática com a ergonomia, prestando serviços para a Embraer. Na época, o Simucad tinha um contrato já de longo tempo e permaneceu por mais alguns anos, né, com todas as unidades da Embraer. Foi onde eu aprendi a fazer análise ergonômica, onde eu tive o primeiro contato com a ergonomia, de fábrica mesmo. Depois, em 2013, eu entrei na Samsung como ergonomista, fiquei lá até o ano passado, então foram 11 anos na Samsung em Campinas, uma grande escola, né, onde pude aprender muita coisa da ergonomia na prática. O ano passado eu mudei para a Hyundai, num setor que lá eles chamam de estratégia e regulação em saúde e segurança. Então lá eles têm a saúde e segurança, as equipes operacionais, vamos dizer, e eles têm essa equipe de estratégia e regulação. Então, tudo relacionado à auditoria, indicadores, a parte estratégica mesmo de saúde e segurança,
fica com essa área. E a ergonomia está dentro dela, né? Então, agora eu já não estou tão diretamente atuando, né, na operação com ergonomia. Lá nós temos 2 ergonomistas, mas, né, continua sendo a área aí de atuação. E eu também atuo no CICEB, né, no Sistema de Certificação Brasileiro, com a questão da certificação das empresas, e faço parte de um comitê da IEA que trata sobre normalização e certificação em ergonomia. Então, me apresentando, vamos falar um pouquinho sobre esse planejamento que eu comentei com vocês. Aqui eu coloquei, então, as empresas pelas quais eu passei, né? Na Embraer, na época não existia análise ergonômica preliminar, era análise ergonômica do trabalho, né? Mas enquanto eu estava na Samsung, começou o processo, né, de criação da análise ergonômica preliminar, então eu pude ter, assim, os contatos que eu tive na prática com análise ergonômica preliminar foi na Samsung e agora na Hyundai, né? E aí, como que funciona mais ou menos? Eu tentei juntar essas duas realidades para explicar um pouquinho como que eu já vi que funciona esse planejamento, né? Porque muitas vezes eu vi que foram algumas das questões que vocês levantaram, né? Por exemplo, número de postos de trabalho, né? Tem empresas que têm às vezes poucas atividades, poucos postos e processos, mas tem empresas que têm muitos, né? E aí como que a gente faz esse processo de levantamento do número de postos? Como que a gente planeja as análises? Na maioria dos casos as equipes são pequenas, né? Então a gente não dá conta de fazer uma análise, por exemplo, anual de todos os processos. Então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho de como que a gente tem trabalhado. Esse processo, ele acaba sendo, as duas empresas, tanto a Samsung quanto a Hyundai, são certificadas pelo procedimento específico da BNT, né? E ele tem essas diretrizes, então elas acabam sendo um pouco parecidas nesse planejamento. Então, o que primeiro a gente faz, né? A gente chama de recenseamento, mas na verdade é um levantamento dos postos de trabalho. Normalmente no começo do ano, quando é feito pela primeira vez, é um trabalho, né, às vezes bem extenso, de você levantar todos os setores, departamentos, dentro de cada setor e departamento, quais os processos, os postos, né? É um trabalho bem detalhado. Porém, depois que isso é feito uma vez, né, as atualizações ficam mais fáceis. Então, no ano seguinte, é pegar o que a gente tinha do ano anterior e atualizar, ver se tiveram novos postos ou postos que deixaram de existir, né? Então, a gente começa com esse levantamento para a gente ter essa primeira noção, né? Quantas atividades eu teria que analisar? Para então a gente planejar, né? Esse planejamento, ele pode ser de acordo com a realidade, né, de cada empresa, de cada ramo, né, do serviço, da indústria, enfim. Mas o que é importante? A gente ter critérios de priorização, né? Uma forma da gente categorizar para a gente criar, né, também essa periodicidade. Então, por exemplo, vai ser anual as análises que eu vou fazer, ou vai ser a cada 2 anos, né? Ou a cada 6 meses. Qual o critério que eu vou usar para priorizar as minhas análises? Então, exemplo para vocês. Na Samsung a gente tinha cerca de 200 postos de trabalho, mais ou menos. Na Hyundai a gente tem 500, né? Então, qual vai ser a priorização que a gente vai fazer? Porque, obviamente, não é possível fazer todas as análises anualmente. Normalmente, eu sempre trabalhei com essa questão de ser anual, o planejamento das análises. E aí, os critérios de priorização podem ser diversos, conforme o profissional ou a empresa julgar interessante, né? Então, pode ser, por exemplo, eu vou priorizar os setores que eu tenho um maior número de pessoas, ou os setores que eu tenho um maior número de queixas ergonômicas, ou os setores que eu tenho maior número de processos trabalhistas. Enfim,
né, esses critérios de priorização são livres para o profissional, para o ergonomista, né, identificar, mas é importante que exista, porque é isso que vai nortear esse planejamento das análises, né. E justamente quando a equipe é pequena, né, como eu falei, o que eu conheço da realidade das empresas são equipes pequenas, né. O sonho de todos os ergonomistas é ter uma equipe grande, mas não costuma ser a realidade. Então, por isso que o planejamento se torna ainda mais essencial, né, porque, por exemplo, na Samsung já teve momentos de eu ficar sozinha, né, não só eu como ergonomista. E, obviamente, não era possível a gente conseguir atualizar tudo a todo momento, porque, além das análises ergonômicas, a gente tem outras demandas, né. Então, o planejamento e a priorização é fundamental para a gente conseguir se organizar. Depois disso, a gente, então, né, depois de planejadas as análises, aí sim a gente começa, né, normalmente, então, a gente faz o recenseamento no primeiro mês do ano, por exemplo. Na sequência, a gente planeja, por exemplo, de fevereiro a novembro, um exemplo, né. E aí, ao longo desses meses, a gente vai realizando as análises. Para daí, né, a cada análise feita, temos os resultados coletados que vão abastecer os planos de ação de ergonomia, né, e as documentações legais que a gente precisa atender. Aí, gente, em relação à metodologia, na Samsung e na Hyundai, a gente tem modelos diferentes, né? Então, os dois também cenários que eu já vi foi tanto análises no Word, que acabam sendo um pouco mais descritivas, né? Quanto no Excel. Aí eu trouxe para vocês, eu vou, depois que eu terminar a apresentação, só para não sair e voltar, eu vou abrir o modelinho de Excel para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais visível, né, da gente falar de um modelo de análise ergonômica preliminar. O que eu acho importante enfatizar, né, o foco que a gente precisa ter da EP, né, e qual que seria esse foco? A ergonomia da atividade, né. Eu já vi, até comentei na nossa mesa que nós tivemos, eu, Raoni, o Mauro, e o Marçal no congresso do ano passado, que eu já vi muitas análises preliminares que se tornaram rápidos checklists, né, contendo os itens da NR17, atendendo a esse requisito legal, mas esquecendo dessa parte fundamental, né, da ergonomia, que é a análise da atividade. Então, quando eu cheguei na Hyundai, eu bati muito nessa tecla também, porque eu senti falta, né, de um campo específico para análise da atividade, né. O que às vezes a gente encontra, se tem alguma coisa também, são 3, 4 fotos, com uma descrição super breve, sem local de verbalização do operador, né, de um pré-diagnóstico. Então, a minha preocupação nessas análises preliminares é isso. As pessoas foram enxugando, simplificando, para facilitar, né, o dia a dia, e aí acabou se perdendo um pouco daquela essência, né, da ergonomia da atividade, que é você passar um tempo analisando, acompanhando o processo, né, você ficar horas e não minutos, né, você ter o contato com o operador, você entender o como, o porquê, o que ele faz, aquelas coisinhas básicas, né, que a gente aprende, só que às vezes na hora de pôr em prática, claro, a correria do dia a dia, né, às vezes a gente tem outras demandas, né, não tem todo esse tempo que a gente gostaria para acompanhar um processo, mas isso é fundamental, a gente não pode esquecer de ter esse foco na nossa análise ergonômica. E aí os resultados, né, que vocês tinham comentado, de como mostrar, né, essa questão dos planos de ação e até mesmo integrar os resultados das análises ergonômicas no PGR, né. Então, assim, o que normalmente eu também tenho, assim, de prática, né. Quando a gente termina,
algum setor específico, né, termina as análises daquele setor, normalmente se faz uma reunião, né, depois de validadas as análises com os operadores, a gente faz uma reunião com a liderança para apresentar os resultados encontrados, né? Então, o que foi positivo e o que a gente tem de recomendação, né, para aquele setor. Isso pode ser em forma de apresentações, né, simples, mas é importante que se faça, né? E para integrar no PGR, eu trouxe aqui também um modelinho. Ele não, eu imagino que não esteja tão fácil de vocês conseguirem olhar, por isso que eu coloquei aqui embaixo as colunas que existem nesse exemplo de inventário de riscos, né? Então, das realidades que eu tive contato, eu também percebi que normalmente o inventário de riscos é feito por GHE, por grupo homogêneo de exposição, né? Só que quando entra ergonomia no meio, tem aquele dilema, né? Dentro de um GHE, né? Que para os outros riscos, o GHE ele pode até contemplar, mas para ergonomia não. Para ergonomia a gente precisa que esse GHE ele seja destrinchado nos processos, né? Porque nós podemos ter diferença de riscos ergonômicos nos processos dentro de um GHE, né? Então, o que nós fizemos foi adaptar o inventário de riscos, né? Fazendo esse detalhamento dos processos dentro dos GHEs. Então, aqui um exemplo, um GHE, por exemplo, 01, atividade administrativa, mas dentro desse processo a gente destrincha, né, o máximo possível. E aí a gente tem alguns itens. Aqui a gente tem uma mescla muito grande com a segurança do trabalho, né, algumas nomenclaturas que eles já usam e estão acostumados, perigos e riscos, né, nível de exposição, limite de tolerância, o tipo de avaliação que foi feita, né, e aí tem a nossa parte também dos riscos ergonômicos. Então, mediante o resultado que a gente teve na análise ergonômica, a gente consegue inserir aqui os riscos que a gente identificou ou não, né? Aqui tem mais alguns itens, né? O cálculo da probabilidade, severidade, né? Que a gente faz para saber o grau de risco daquele fator. E no final a gente tem o monitoramento e o que a gente tem feito para tentar controlar, mitigar aquele risco, né? Então, vão ter os riscos baixos, médios, moderados, altos, de acordo com a nomenclatura que a gente usa na análise ergonômica. Gente, eu só vou ligar a minha fonte antes que a bateria acabe. E aí eu já concluo aqui com vocês e mostro esse modelinho que eu trouxe no Excel, tá? Só um minutinho. Prontinho. Então, né, algumas questões que vocês também levantaram, que o Raoni me passou, essa questão da se esses métodos, né, têm se mostrado eficientes, o que pode melhorar. Eu acredito que sempre tem o que a gente melhorar, né? Então, assim, eu tenho essa dificuldade que eu comentei com vocês, essa questão de muitas vezes a análise preliminar não se tornar um checklist, né? Ela de fato conseguir identificar a realidade daquele processo de trabalho, né? A correria do dia a dia, né? O volume de análises que a gente teria que fazer para o tempo que a gente tem é um grande desafio, né? Então, por um lado, a análise preliminar ajudou muito nesse quesito da gente conseguir agilizar um pouco, né, a questão documental, que de fato as análises ergonômicas do trabalho são processos mais longos e complexos da gente fazer, né? Então eu acho que
A análise preliminar ajudou muito nesse sentido, mas sempre com aquele cuidado, né, de não se tornar algo que fique rapidamente ali sendo feito e não nos traga a realidade do processo, né. Então, gente, aqui tem o meu contato, mas eu vou abrir rapidinho para vocês. Vocês estão enxergando aí o Excel? Estamos sim, Manu. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe. Normalmente, como a gente atende a essa certificação da BNT e algumas auditorias, normalmente os documentos precisam ter capa, né, com o número do documento, são requisitos de documentação de auditoria, né. Então, aqui a gente tem uma capa com alguns detalhes de data da revisão do documento, o que foi mudado ou não, então um histórico, né, quando, por exemplo, a gente tem esse modelo, aí a gente vai atualizar ele. Então, a gente escreve aqui o que a gente atualizou, a data. Aí aqui, no caso, como é um Excel, são abas, né, diferentes aqui. Então, aqui seria a parte da identificação da empresa, né, então o que a gente puder colocar de detalhes aqui, como área, posto de trabalho, aí os dados da empresa, dados da organização do trabalho, então os turnos, né, de funcionamento da empresa, pausas, se existe ou não, áreas de descanso, existe ou não. Alguns dados, inclusive, que a NR17 solicita, né? E aqui algumas características gerais do posto de trabalho. Aí aqui seria, então, a parte da análise da atividade, né? Então, com as fotos e a descrição de cada etapa do processo, né? O mais detalhado possível. Nos campos que for possível, né? Observação do operador, verbalizações, comentários, né? Alguns aspectos gerais, aqui tem algumas condições, né, relacionadas à NR17, então, levantamento e transporte de materiais, os mobiliários. Então, assim, eu já vi tanto os modelos de Word que você vai descrevendo, quanto no Excel, né, quem consegue mexer bem no Excel, consegue fazer esse esquema só dos cliques, né, o que acaba agilizando um pouco o preenchimento de alguns dados, né. Equipamentos do posto de trabalho, condições ambientais, né, iluminação, alguns aspectos organizacionais, então aqui tem a questão das pausas, regime de trabalho, né, então turnos, horários, exigência de tempo, determinação de conteúdo do tempo, ritmo de trabalho, sobrecarga muscular estática ou dinâmica, processamento eletrônico de dados, né, se existe ou não. Nos aspectos cognitivos, aí também tem uma série de ferramentas, né, que podem auxiliar nesse processo. Eu já usei muito a parte de cognição do EVA, né, do Ergonomic Workplace Analysis, que é uma ferramenta que, inclusive, o pessoal da UFSCar traduziu, e é uma ferramenta que abrange as 3 dimensões da ergonomia e também considera tanto a opinião do trabalhador quanto do analista, de quem está fazendo a análise ergonômica. Aqui, esse modelinho é do Ergos, né, que é uma ferramenta espanhola de carga mental, de avaliação de carga mental. E aí aqui a gente deixa em aberto alguns aspectos físicos também, se quiser complementar com alguma ferramenta específica de acordo com a situação que a gente está analisando, né? E no final aqui a gente finaliza com os riscos físico, cognitivo e organizacional e o geral, né? Então, um fechamento da análise. As recomendações
Eu acho legal sempre colocar um histórico de melhorias, então, conforme a gente vai tendo, né, reanalisando os processos, às vezes a gente já consegue identificar melhorias que já foram feitas. E aí eu acho bacana a gente colocar isso no final da análise, porque você vai criando um histórico e mostrando que aquele processo tem sido melhorado, tem evoluído, né. Então, é esse o modelinho, né. Como eu falei para vocês, tem atendido às nossas necessidades, mas também não é nada, né, que a gente julgue fenomenal, ai meu, né, a gente sempre tenta melhorar esses processos. Então, quando a gente tem contato, quando eu tive contato com um determinado modelo, a gente vai adaptando conforme a gente vai vendo necessidade, né. Mas é isso, na prática, o que eu tenho tido de contato, espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Obrigada. Excelente, Manu. Obrigado a você aí pela sua disponibilidade e pela apresentação, que foi super interessante. Deixa eu ver se alguém tem alguma questão para Manu. A gente pode fazer uma rodada aqui rapidamente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para ela, porque aí depois, se você quiser, a gente até, né, Manu, se você quiser ficar liberado e tal, você fica à vontade. Imagina, estou à disposição. Chico, boa noite. Tá no mudo, Chico. Tá fechado, Chico. Acontece, né? Boa noite, Manuela. Boa noite, Raoni, Mauro, demais companheiros. Não, é porque só uma. Acho que é importante nessa história. Você até começou a chamar a atenção de uma certa distinção entre o que é a AEP e do que é a AET. E você mencionou o EVA e outras ferramentas que a gente usa muito para caracterizar as demandas, pode usar muito nas AEPs, mas quando a gente faz a AET, talvez pelo menos na minha experiência, é bastante diferente. E eu queria entender, eu trabalhei, Manuela, eu não sei se você conheceu o Matheus enquanto você trabalhou na Hyundai. Abraçado? É. Sim, sim, conheço. É um aluno nosso. Uhum. E eu trabalhei muito na Peugeot Citroën, na implantação da Peugeot, nos métodos de análise, que a gente poderia dizer de análise de avaliações preliminares, mas também de transformação. Então, eu queria entender, com base na sua experiência, como esses dois momentos conversam no sentido da transformação das condições de trabalho e também, se a gente trabalha mais para cumprir a lei... Requisito legal, né? Requisito legal e transformar quase nada. Uhum. Aí é para o Mauro, depois a gente conversar. Bem, Chico, na verdade, que eu percebi, né? Ao longo do tempo, por exemplo, na Samsung, né, que eu fiquei muito tempo e eu que fazia todas as análises, eu percebi, de fato, que, assim, tem momentos que a gente chega para fazer análise, né, acompanhar o processo, e rapidamente você consegue identificar os pontos de melhoria que podem acontecer naquele processo, né. E aí, a AEP facilita muito na agilidade desses processos e na providência dessas recomendações, né? Porque aí você vai para o computador, preenche a análise, faz, já manda para a área solicitando as recomendações que você rapidamente conseguiu identificar, né? Agora, tem processos que são mais complexos, né? Que você enxerga o risco e que num primeiro momento você não enxerga uma melhoria e uma recomendação,
né? Aí, nesses casos, eu vejo que, de fato, a AET é necessária, né? Porque aí sim você, com calma, você vai analisar aquele processo, você vai tentar colher mais informações para aquilo, né, te ajudar de alguma forma a encontrar uma recomendação, um projeto de melhoria, né? Que nesses casos. Travou aqui. Para mim também. Gente, desculpa, estão me ouvindo? Estamos sim. Vamos. Acho que não deu certo a minha conexão do cabo aqui, então vai pelo celular mesmo. Então, como eu estava falando, né, eu acho que a EP ela vem muito para ajudar na agilidade desses processos que a gente consegue rapidamente identificar possíveis melhorias. E a AET vem, né, para nos ajudar nesses processos mais complexos que muitas vezes, né, só a gente não vai conseguir identificar, né, uma recomendação, uma melhoria. A gente vai precisar ouvir ainda mais o trabalhador, entender mais a fundo o processo, todas as variabilidades daquele processo, para tentar identificar uma possível melhoria, né? Então, o que eu vi, né, na minha prática desse tempo foi basicamente isso. Beleza. Raoni, toca a bola. Beleza. A Márnia levantou a mão, Márnia. Você quer perguntar? Eu quero. Ei, gente, tudo bem? Ei, Manu, tudo bem? Oi, Márnia, bem, e você? Tudo jóia. Manu, eu achei muito interessante o final da EP, que você colocou uma classificação de risco para as categorias e uma geral. Você usa isso como um direcionador também, para fazer a AET quando necessário? Você escolhe um risco vermelho, por exemplo? Então, normalmente, o direcionamento para a ET, nós usamos o risco geral. Se o risco geral apresentou um alto risco, independente dele ser físico, cognitivo ou organizacional, automaticamente a gente segue com a ET. Essa diferenciação é mais para que fique mais fácil da gente visualizar, né? Porque às vezes você tem lá. O que eu costumo fazer? Eu tenho uma planilha de controle, né, das análises ergonômicas que eu faço. Então, lá eu tenho o status, eu consigo ver o que está planejado, o que eu já fiz, o que eu ainda preciso fazer, é mais para um controle mesmo. E aí, às vezes, você tem lá, assim, para você ter um mapeamento geral da fábrica, você tem o risco ergonômico de cada processo. Mas muitas vezes você tem o risco lá alto, mas você não sabe qual foi o risco apontado, né? Foi no quesito físico, cognitivo, organizacional, às vezes mais de um, enfim. Então, por isso que a gente diferencia, é para ficar mais fácil na hora de identificar os tipos de risco, em especial aqueles que nos alertam, né? Que normalmente são os vermelhos lá de alto risco. Então, é mais para isso, porque para o mapeamento geral, para as análises ergonômicas do trabalho, eu acabo usando o risco geral da análise ergonômica mesmo. Uhum. Ah, tá joia. Obrigada. A André levantou a mão também. Vamos lá, boa noite, doutora Manu, tudo bem? Raoni, turma? Tudo bem, André? Tudo. Manu, a pergunta bem direta e objetiva para você, tá? Todo esse olhar que você traz para essa AEP, ela é possível sem um olhar da macroergonomia e sem o próprio conhecimento da ergonomia? Porque aquilo que a gente vê na prática são pessoas indo a campo, muitas vezes desprovida do próprio conhecimento da ergonomia, e muitas vezes pulando etapas que não lhe permite confrontar e poder deduzir o fator de risco ou não. Então, essa é a pergunta que fica. Uhum. Não, concordo plenamente. Eu já vi profissionais, né, que estavam em formação de ergonomia, não tinham finalizado a formação, e indo com um olhar muito restrito, né, para analisar as atividades. E o resultado que eu observei nesses casos
Foi exatamente isso. Não, nada tem risco, tá tudo certo, tá tudo caminhando, né? E aí você vê que realmente não se tem essa noção da macroergonomia, de tudo que envolve um processo de trabalho, né? Que não é simplesmente você ir ficar 10 minutos, tirar as fotos, voltar e preencher a análise, né? Muita gente ou perdeu isso ou não aprendeu a fazer dessa forma, né? Então, isso é uma coisa que eu falo, que eu me preocupo nesses checklists rápidos, né? Porque a EP, ela veio, na minha visão, para facilitar esses processos que a gente consegue identificar rapidamente melhorias, né? Mas não para banalizar a análise ergonômica, né? Que a gente precisa fazer. Então, é fundamental a gente ter todo esse conhecimento que as nossas especializações tentam trazer para nós. Mas nem sempre isso acontece, infelizmente, né? Andréia, e a gente encerra, tá, pessoal, para poder passar a palavra para o Mauro. Pode ficar à vontade, Andréia. Oi, Manu, tudo bom? Tudo bem, André, e você? Tudo bom. Eu acho que você trouxe a realidade do que acontece na prática mesmo com que os ergonomistas trabalham, né? E uma coisa que você falou a gente não consegue fazer tudo. Você estabelece uma priorização até para a própria AEP. E nesse sentido, Manu, como é que vocês realizam essa priorização até para a própria EP? E a outra coisa essa EP, será que a gente chega na análise da atividade ou a gente está fazendo uma análise da tarefa? Ou, entendeu? No sentido de que a gente não consegue aprofundar tanto, uma análise do trabalho real, mas ali na tarefa, entendeu? Eu não sei se a gente consegue chegar na análise da atividade. E tem uma outra questão, né? Que você trabalha muito tempo no mesmo lugar, então você já conhece aquilo. Então, para você fazer essa análise mais rápida, é mais fácil, porque você tem um conhecimento da atividade, na verdade, né? Mas pensando, você chegando numa empresa nova que você não conhece, como que você vê isso? Andréia, você tocou num ponto, assim, que de fato interfere, né? Você estar há muito tempo na empresa já é meio caminho andado, porque você sabe, né? Ao longo do tempo, a experiência te traz os locais onde existem os riscos mais críticos, quais tipos de risco, é muito mais fácil, né? Num lugar novo, nem eu mudei, né, em outubro do ano passado, faz 6 meses. Então, assim, é muito difícil você identificar algumas questões, né? Em termos da priorização, normalmente, que nem na Samsung, nós tínhamos um setor específico, o setor de montagem, que era o setor de maior número de pessoas, maior número de queixas, maior número de processos trabalhistas. Então, assim, eu não tinha dúvida, era um setor que anualmente eu analisava. E aí, complementando, né, o que me sobrava de tempo, eu ia pegando os setores suporte, né? Na Hyundai, a montagem é a mesma coisa. Todos os setores lá têm muita automação, né? O que eles podem, eles automatizaram, puseram manipulador, um monte de equipamentos para tentar melhorar, né, a situação de trabalho. Mas a montagem tem momentos que é um processo muito crítico e, consequentemente, é o maior número de pessoas. Então, acaba sendo sempre o foco, assim, nas análises, na priorização, acaba sendo esse setor de montagem, que normalmente, eu acredito, né, que em demais empresas seja assim também. Acho que é o setor mais específico, né? Mas é isso que eu falo. Com um volume muito grande, né, você às vezes perde essa questão. O que eu vi, assim, de maior perda foi essa comparação da tarefa com a atividade. Porque na análise ergonômica do trabalho, né, eu, por exemplo, pegava toda a instrução de trabalho da pessoa, lia, anexava na análise ergonômica e depois vinha com a análise da atividade e fazia o confronto. Na EP, eu nunca vi uma EP que considere a análise da tarefa. Normalmente tem ali o processo analisado, acompanhado, o real, né?
Mas tá, ele está fazendo o processo que foi prescrito? Não. Se não tá, por quê? A gente perde essas informações de fato. Então, é isso que eu falo que é essa preocupação, sabe, da análise preliminar, não banalizar a análise ergonômica mesmo, né? Tá, joia. Obrigada, Manu. Imagina. Ô, Manu, eu posso então só fazer uma última aqui, e aí a gente passa para o Mauro, porque baseado nessas últimas questões aí e nas respostas também, me parece que um dos pontos assim, de dificuldade é essa definição de severidade e probabilidade a partir da análise, principalmente de um processo que é contemplado de análise de atividade dentro da EP, se ele existe, né? Que é uma análise mais, vamos dizer assim, mais qualitativa, e em alguma medida a gente tem que enquadrar esses dados lá dentro. E aí, eu não sei, eu queria saber como é que vocês fazem isso, se vocês criaram alguma ferramenta, vamos dizer assim, mais automatizada, que você põe alguns dados ali, ela já te dá o grau, ou isso é feito de maneira mais qualitativa, lendo ali, e falar, isso aqui eu acho que vai para um grau mais alto de risco, esse aqui é mais provável, por aí vai. Olha, Raoni, vou ser muito sincera. Normalmente já tem, né? Já são os cálculos bem quantitativos. Mas já aconteceu, assim, eu sempre faço o cálculo para se chegar, assim, eu tenho o qualitativo. Então, muitas vezes eu faço com que o quantitativo converse para me dar o real do qualitativo que eu tenho. Então, um exemplo, eu tenho um processo que eu analisei e está com risco moderado. E aí, quando eu vou colocar os itens lá, deu um risco verde. Eu altero para que chegue no moderado, que é o risco real que eu encontrei, né? Então, assim, Entendi. às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo. O inventário de riscos, né? E a parte psicossocial, então, a gente tem muita dificuldade mesmo de quantificar determinados riscos, né? Principalmente relacionados à ergonomia. Então, eu confesso para você que às vezes eu faço isso, sabe? O que eu levo em consideração é o risco que eu tenho da minha análise. E aí eu faço o inventário conversar com isso para chegar nesse valor Ou real. seja, assim, se eu entendi, você usa as ferramentas quantitativas te dão lá o resultado de um determinado risco e você relativiza isso de acordo com a sua análise de atividade. Sim, eu sempre priorizo o resultado da análise. Entendi. Legal, tá ótimo. Manu, super obrigado. Você fica à vontade, precisa sair e tal. Se quiser ficar com a gente, vai ser um prazer também. Eu acompanho. Tá ótimo. Então, passando a palavra para o mestre Mauro Miller. Por favor, mestre. Mas já defendeu ou não? Eis a grande questão, né? Boa noite a todos aí, boa noite, Raoni, boa noite, Francisco, boa noite a Manuela, parabéns aí pela apresentação, pela excelente experiência. Eu estou devendo a defesa ainda, Francisco, mas com a ajuda de todos, ela sai. Está agendada agora para o dia 16. Então, o negócio... Manda o link. Manda o link. É isso manda o link. Vai ser de manhã, às 8h30. É madrugadinha para alguns, ó. Não, estamos na torcida. Beleza, mestres. Então, atendendo aí o convite do comitê, especialmente do mestre Raoni, a ideia seria apresentar aqui, eu não preparei uma apresentação, eu vou apresentar já a partir do próprio documento aí da dissertação, e a ideia seria mostrar como aplicar, então, a EP a partir dessa minha dissertação, que teve como objetivo produzir um possível modelo, uma proposta de modelo de integração da avaliação ergonômica preliminar com o GRO e o PGR. E as perguntas que foram feitas agora há pouco para a Manu são muito instigantes, desafiadoras, né? Mas eu vou me focar, né, para não entrar nela, senão eu já vou fazer uma tangente aqui na apresentação, né? Então, essa proposta de modelo que eu vou mostrar para vocês, tentando mostrar como você aplicaria na prática, né, foi desenvolvido para ter uma aplicação prática, né, é um modelo centrado tanto
com orientações para a organização quanto para o profissional ergonomista. Mas acho que o mais importante talvez seja dizer que se trata de um modelo aberto, né? O que significa isso? E é possível fazer adaptações, né, nesse modelo, tanto os profissionais, né, conforme queiram, dentro da sua prática, do seu entendimento, né, aproveitar uma parte dessa sistemática, enfim, adaptar, quanto as próprias organizações, né? Então, ele vai se prestar um pouco para isso, né? E uma outra ideia que tem é que essa produção também, né, eu fiz parte de um grupo, de uma turma de mestrado, que eram só auditores fiscais do trabalho, então a gente também tem um compromisso de dar um retorno, né, para a instituição, para a própria inspeção do trabalho, e a ideia é que depois esse trabalho ele seja aproveitado, né? Inicialmente a ideia é que compusesse aí uma ideia de novo manual da NR17, mas isso depende um pouco também da definição das chefias e dos andamentos aí do timing político, digamos assim, né, da condução das chefias lá em Brasília, mas se não for dentro do novo manual, talvez um guia específico, né, sobre a avaliação ergonômica preliminar. Mas deixa eu mostrar para vocês aí, para isso tudo a gente pode conversar depois, deixa eu selecionar aqui para compartilhar. Vamos ver onde é que está aqui. Permitir. Vamos ver. Chegou aí para vocês? Chegou. Tá. Então, eu vou mostrar o modelo em si, tá? A dissertação aí depois vai ter a defesa, né? Lembrando, importante lembrar, né, Raoni, que dependendo da banca também pode ter modificações, né, dentro nessa ideia, né? É a minha ideia final, minha e do orientador, o mestre Amaral. Na pesquisa teve a participação na etapa de validação dessa sistemática de 5 colegas AFTs e 7 colegas ergonomistas aí de todo o país, né, com bastante conhecimento aí nessa questão. Então, eu vou aqui para o final, aqui só para mostrar para vocês, tem uma ideia de roadmap, que é para... opa, deu um pinote aqui no meu Word, no Word é mais difícil de apresentar, né, aí. Aqui, vamos ver, acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Então, esse roadmap, ele mostra um pouco o todo da ideia do modelo, da sistemática, né? Então, aqui, do lado esquerdo, nós temos os níveis, né, do PDCA, aplicado na gestão dentro da empresa, estratégico, tático, operacional, e em cima nós temos, então, o que foi feito em termos de diretrizes do modelo, pressupostos estratégicos, né, aplicados à organização, e pressupostos táticos, né, estratégico em nível de médio de longo prazo, e no tático um nível de coordenação, né, entre o nível estratégico e operacional, e depois 2 grandes etapas, uma etapa de preparação com várias diretrizes e uma etapa de execução em si da EP, né. Então, o modelo basicamente é isso, com essas 13 diretrizes, né, e também com esses pressupostos direcionados à organização. Então, vamos adiante aqui no modelinho. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouco aqui a letra para vocês. Aí tá bom de visualização? Tá, né? sim. Tá legal. Então, na verdade, esse modelinho ele tem 3 documentos, né? É uma integração de 3 documentos. Então, um primeiro, que é o que eu chamei dessa sistemática de integração, que dá esse conjunto de diretrizes, como a organização e o ergonomista deve se conduzir, e outros documentos, 2 documentos que são de apoio, né? Uma listagem de períodos ergonômicos e um formulário de apoio para a avaliação ergonômica preliminar. Muitas questões aí bem parecidas com o que a Manuela trouxe, né? Também há uma parte introdutória aqui esclarecendo do que se trata, né, esse modelo de ERP,
é para atender esse nível de gestão aqui, isso também é apresentado na dissertação, quer dizer, é dentro do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, não é nem a ET e nem aquele processo mais simplificado, que seria só o levantamento preliminar de perigos, né? E por isso tem um determinado nível de complexidade aí relacionado tanto à preparação quanto à execução dessa EP. E depois também tem no final do documento alguns exemplos hipotéticos, né, para poder mostrar como você deveria, mostrar, na verdade, o resultado, né, em termos de inventário de riscos, na verdade, né. Então, aqui nos pressupostos, que é direcionado, então, à empresa, isso também em termos de... é uma limitação da própria dissertação, né? Em termos de modelo, não seria possível pensar todas as etapas de um PDCA, de uma gestão, né, de um sistema de gestão da empresa como um todo. Então, a gente optou em pressupor que algumas questões deveriam estar em funcionamento, né? Claro que isso também é um ponto de atenção para a empresa, né? Para ela ter digamos assim, um bom desenvolvimento ou sucesso, né, na realização da avaliação econômica preliminar, ela teria que cumprir essas etapas, né, esses pressupostos, né? Então, em termos de estratégia, essa definição da integração da NR1 com a 17, disponibilização de recursos adequados de tempo, pessoal e financeiro, comunicação aberta, clara e contínua em todas as partes interessadas, e os pressupostos táticos, tanto o apoio e comprometimento da alta administração, quanto a participação e engajamento dos trabalhadores, capacitação e treinamento adequado sobre ergonomia e sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, e um ponto que eu acho muito importante, que eu acho que até vai na linha do que alguns perguntaram aí, que a organização deve definir um responsável pela avaliação ergonômica preliminar. E também aqui um destaque, ó, caso o responsável definido pela organização não seja profissional ergonomista, né, que o ideal é que ele fosse ergonomista, né, ou não tenha o conhecimento técnico adequado, tem que ser realizado um treinamento específico de ergonomia, incluindo todos esses aspectos aí a respeito da avaliação ergonômica preliminar. É dito de uma outra maneira, né, aqui está como esse modelo vai se dirigir a todos os tipos de empresa, né, todos os portes de empresa. Na verdade, a prioridade seria para ter um ergonomista, né, para a realização desse trabalho, né. Vocês todos conhecem a minha opinião sobre isso, né. E aí vem a segunda parte, que são as diretrizes, então, mais direcionadas para o responsável pela avaliação ou para o ergonomista. Então, são 13 diretrizes. Eu não vou destacar algumas, né, para a gente não detalhar todas aqui, né, a gente precisaria de bastante tempo, mas as diretrizes de preparação vão desde a parte de verificar se existe o PGR, porque tem empresas que podem estar dispensadas de ter PGR, de acordo com a NR1, até verificar todo um levantamento de dados inicial, né, vamos chamar assim, a própria colega aí que me antecedeu falou disso, né, que ela faz um mapeamento inicial, levanta os dados dos postos de trabalho. Então, se existir PGR na empresa, já tem muitos desses dados já estão levantados, né? Então, isso é uma parte importante, né, fazer esse levantamento. Também destaca aqui reunir informações do acompanhamento de saúde dos trabalhadores, dados epidemiológicos, também informações da CIPA, né, se existente na organização, e assim por diante. Eu destacaria dessa parte de preparação essa questão das ferramentas, né, ou metodologias que podem ser usadas. Então, eu defendo na dissertação, em uma parte, inclusive, de verificação da literatura, onde é possível essa combinação, né, da EP com o uso dessas metodologias, né, dessas ferramentas. Então, é uma parte importante da preparação, o profissional verificar se ele vai precisar usar alguma dessas ferramentas, né. Um exemplo poderia ser agora nos fatores novos aí que
destacados na NR1, né, do psicossocial, se vai utilizar uma ferramenta específica, né, ou não. E também buscar na organização um detalhamento aí sobre os critérios utilizados no PGR, né, severidade, probabilidade, como o Raoni já questionou antes, né, níveis de risco, né. Então, aqui nesse modelo, como é uma integração entre a EP e o PGR, tem que se utilizar os mesmos critérios, as mesmas gradações, né. Mas também coloca, porque como podemos ter empresas que podem estar dispensadas do PGR, então a gente colocou um item dessas diretrizes com esses critérios de avaliação, mas destacando também que pode ser usado tanto esses critérios que nós estamos colocando aqui, mas também critérios definidos pelo profissional ergonomista, né? Então, nós deixamos isso em aberto justamente para poder dar condições de ter uma atuação ampla dos profissionais ergonomistas, né? Nesse modelo, né? E também uma outra que destaca que se caso as empresas que têm PGR queiram se utilizar desses critérios, também é possível, né, fazer essa adaptação. Bom, e a execução em si, né? Então, isso tudo é preparação, né? São itens que estamos pressupondo que existe dentro da organização, preparação da EP, e aí a aplicação em si, né? Então, seria realizar a avaliação ergonômica com base nesses outros dois documentos, que é o formulário de apoio e a listagem de perigos ergonômicos. Então, o primeiro passo seria observar a atividade e a tarefa realizada pelo trabalhador, indo por essa linha metodológica, né, de observação, essa estratégia de observação. O segundo passo, dialogar com o trabalhador, para verificar aí, né, qual é o trabalho real, as possíveis intercorrências, enfim. E aí preencher a seção A dos dados iniciais do formulário de apoio. Então, deixa eu mostrar o formulário de apoio aqui, que ele foi chamado, né? O formulário de apoio, então, ele está numa versão muito singela, tá? Mas, como eu disse, ele pode ser adaptado, né, pelas organizações, pelos profissionais. Então, essa seção A seria nesse momento que você faz a verificação da atividade, da tarefa, e preenche esses dados. Também muito parecido com o que a Manuela trouxe, né? Dados de identificação, dados de contextualização, então, descrição da atividade real, aqui é um trabalho de descrição, realmente, de trazer os elementos, né, do que compõe a atividade real, né, e, se for possível, incluir fotos, né, enfim, descrição das características do trabalhador, também há algumas observações que esses dados, por exemplo, que são mais gerais, né, descrição das características dos trabalhadores, isso pode constar numa outra seção do documento. Então, são questões mais a miúdes aqui, né? Mais dados da organização do trabalho, né? Muito importante, né? Que sejam trazidos. Dados sobre ferramentas e equipamentos utilizados. E dados sobre a participação do trabalhador. E dados das condições ambientais de conforto. Então, aqui a ideia, o modelo de formulário, ele foi montado também visualizando as condições estabelecidas na própria NR17, para, no mínimo, contemplar essas condições que estão colocadas aí na NR17. Então, voltando aqui para a parte da sistemática, nós estamos ainda na 8ª diretriz. A partir desse passo, então, de preencher essa seção, né, que seria, na verdade, verificar a atividade e fazer essa descrição, essas constatações, então você passaria para o processo de identificação de perigos, né? E aí identificaria os perigos existentes usando como base a listagem de perigos ergonômicos. E aqui fica evidente que é necessário um profissional com conhecimento de ergonomia, né? Para que ele possa se desincumbir, né? E eu diria, além de conhecimento, experiência também, né? Desse processo, porque ele utilizaria essa listagem de perigos para, na sequência, preencher as seguintes colunas da planilha de identificação de perigos e avaliação de risco. É a descrição do perigo, fonte e circunstâncias, possíveis lesões e agravos, e a indicação do número de trabalhadores sujeitos ao perigo. Então, olhando aqui para esse outro documento, que é parte da sistemática,
eu também já andei printando ele em algumas outras lives aí, né? Temos uma listagem de perigos. O que eu destacaria para vocês aqui? Duas questões. Tem uma organização aqui ao final de qual é o capítulo do NR que ele se refere. Foi uma opção minha, por vincular a que condição de trabalho esse perigo está se referindo, mas o pessoal que participou da avaliação do modelo achou que seria melhor organizar por grupo temático. Então, o modelo final eu deixei por grupo temático, né? Então, vejam, e aqui foi acrescentada a possível consequência de uma forma mais genérica, né? Então, tem um grupo temático psicossocial, organizacional. Só vou mostrar os grupos para vocês, né? Para vocês verem que também são muitos perigos, né? Cognitivo, biomecânico, também tem bastante perigos, né? Relacionado ao mobiliário dos postos de trabalho, equipamentos e ferramentas, e ambiental, né, de conforto, né, do meio ambiente. São esses aí, né. Então, utilizando essa listagem, ele faria essa identificação inicial, esse processo inicial aqui, utilizando essa planilha B, muito similar ao que a Manuela trouxe aí, né, que é utilizado nos inventários. Cada coluna dessas aqui é um item obrigatório da NR1, então, dentro do inventário de riscos é preciso que tenha essa identificação. Então, ele preencheria essa parte inicial aqui, até a indicação do grupo dos trabalhadores, né, para cada perigo que ele constatar ali, naquelas condições que ele está avaliando, né. E, na sequência, vamos voltar aqui, ele, então, faria identificado o perigo, né, se foi identificado o perigo depende dele estar presente ou não, né, não é obrigatório que ele esteja presente, né, mas se for identificado o perigo, então deve-se proceder à avaliação do risco e à classificação, com base em critérios de severidade e probabilidade, preenchendo o restante daquela planilha, né, que está ali no apêndice F. Medidas de controle, se existentes, caracterização da exposição dos trabalhadores, severidade, probabilidade, nível de risco e classificação de risco. E aqui uma questão muito importante que muitos profissionais às vezes têm dúvida, né? Se foi utilizado, né, se necessária a utilização de ferramenta ou técnica específica para realizar essa avaliação de risco, isso tem que ser informado na coluna de caracterização da exposição, um registro de qual a ferramenta ou técnica foi utilizada e os seus resultados. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa planilha. Então, vejam, ele vai seguir aqui, preenchendo a descrição das medidas, caracterização da exposição, por perigo, tá, gente? Isso é uma questão importante, tá? É por perigo, não é... isso está vinculado à análise da atividade do posto de trabalho, né, mas tem que fazer esse detalhamento por perigo, né. Se eu tiver naquele posto de trabalho 3, 4 perigos, eu vou ter que fazer isso de forma completa para cada perigo, né. E aí vai preencher a caracterização da exposição, severidade, probabilidade, nível de risco e a classificação de risco. Vejam que essa questão das ferramentas, ele deve ser informado aqui. Por quê? Porque qualquer ferramenta ou metodologia que você utilizar, ela sempre é um instrumento de apoio à análise. Eu aprendi isso com o mestre Raoni, né? O mestre Raoni tem artigo publicado sobre isso, né? Então, ela sempre é uma ferramenta de apoio. Então, ela vai servir aqui para você, para ajudar a caracterizar a exposição desse trabalhador àquele perigo. O exemplo que agora está no topo, né, das discussões é o psicossocial. Então, se você utilizar um HSE-IP, um COPSOC, enfim, você tem que trazer o resultado para cá, tá? Dentro daquele perigo que você está trabalhando, identificando, né? Às vezes não é algo simples, trivial, né? Vamos ser sinceros aqui. Eu trago uma certa complexidade aqui, mas é assim que você vai encaixar aqui. Por quê? Porque senão você pode ser induzido ao erro na hora de fazer a avaliação do risco. E muitas dessas ferramentas já trazem um determinado nível de risco ou similar a uma classificação de risco.
E se você levar isso aqui para o resultado do nível de risco, você vai errar, porque você tem que estar integrado, você precisa estar usando a mesma nomenclatura do PGR da organização. Vamos aqui já finalizando. Depois disso, então, o último passo aí da 8ª diretriz é realizar a revisão do 4º e 5º passo com os trabalhadores. Então, na verdade, você faria esse processo. Você foi a campo, você foi observar a atividade de trabalho, você dialogou com o trabalhador e fez todos esses apontamentos, né, essa avaliação, essa análise. E preencheu essa planilha. E agora você faz uma revisão com os trabalhadores. Olha, eu identifiquei esse perigo, eu avaliei o risco assim, para poder fazer essa revisão, né, um possível aprimoramento ou correção, se for o caso, né, do que você está fazendo ali. Então, é uma etapa importante também. Depois, então, na sequência, você preenche dentro do formulário de apoio também, consolida esses dados no inventário de riscos e também parte para a questão do plano de ação. Se você tiver o PGR, vai direto para o PGR. Mas se a organização não tiver PGR, ele então preenche a planilha do plano de ação, senão a EP não teria sentido, né? Se não tem a adoção de medidas de prevenção. Então, também tem no formulário de apoio, para esses casos, essa previsão de uma planilha de plano de ação. Então, para quem não tem PGR, quem tiver PGR, o resultado, esse resultado anterior aqui, vai para o inventário de riscos, e isso vai compor o plano de ação do PGR, né, as ações. No caso de não ter PGR, você pode preencher essa planilha aqui, também relacionada a cada perigo ou risco, ações novas, no caso de quando forem implementadas, né, com os elementos necessários, responsável, prazo, né, o acompanhamento, e também manutenção de ações. Depois que você adotou essas ações, não basta você simplesmente esquecer delas, né, você tem que verificar periodicamente se elas estão sendo mantidas, se elas estão em funcionamento, né. Vamos aqui retornar à nossa sistemática, e aí, caminhando para o final já, depois de fazer o plano de ação, então você faz a comunicação desses resultados e da sua integração no GRO para os trabalhadores, né, incluindo todos os níveis da empresa, né, os níveis gerenciais e os próprios trabalhadores, né. E também essa comunicação pode estar integrada dentro da sistemática do PGR, né, se existente na empresa. E as últimas duas não poderia deixar de constar em implementar as ações do plano e revisar a avaliação de riscos, né, quando forem ações novas, e realizar o acompanhamento dessas medidas de prevenção de forma planejada, com a participação dos trabalhadores e da CIPA, que é o que vai completar esse ciclo PDCA, né, ou seja, você identificou o perigo, avaliou o risco, adotou medidas de prevenção, e aí você monitora, né, acompanha de forma planejada, com a participação dos trabalhadores para verificar não só se está funcionando, mas também se é preciso melhorias, né, nesse processo. Aqui, então, é o item 3, que eu falei para vocês, acho que vai ser um item importante também de divulgação, de discussão com os profissionais, com os próprios auditores fiscais do trabalho, que são, para aquelas empresas que têm PGR, vai se tratar de uma sugestão, né, a respeito de critérios de perigos e riscos relacionados às questões ergonômicas, incluindo o psicossocial. E para aquelas que não têm, terão um instrumento para utilizar. Então, esse anexo ele é muito singelo no seguinte aspecto: a primeira seção é para quem tem PGR. Então, a orientação é muito simples. Se você tem PGR, você tem que usar os mesmos critérios e gradações do PGR. Não tem dúvida sobre isso, tá? Mas as organizações que estão dispensadas de PGR e também os profissionais que queiram se utilizar desses critérios vão poder utilizar. Foi feita uma pesquisa também para estabelecer, então, gradações de severidade
Não vou fazer o detalhamento aqui com vocês, que a gente precisaria fazer todo uma apresentação e um debate, né? Gradações de probabilidade. A probabilidade aqui, no caso, ela está vinculada ao nível de exigência, né, do que está sendo exigido na atividade em relação àquele perigo, né, exposição àquele perigo, a partir de 2 critérios básicos, né, o tempo de exposição, daria para dizer que 3 critérios, né, situações inaceitáveis vão para uma gradação muito provável, e depois há uma gradação em relação ao tempo de exposição e ao nível de intensidade do que está sendo exigido, né, qual é o grau de negatividade que aqueles fatores ou cofatores estão impactando, né, podem impactar, né, na saúde ou na segurança do trabalhador. Há uma série de definições para ajudar na utilização dessa planilha, né, tempo de exposição, que é considerado, intensidade, cofatores de risco, enfim, e também o detalhe a respeito da utilização de ferramentas, também é trazido aqui. Depois nós temos também algo que não é muito comum, tem inclusive nos PGRs, é uma tabela para avaliação, tudo isso aqui que nós estamos falando é avaliação qualitativa, tá? Eu acabei esquecendo de mencionar no início. Se trata de uma avaliação qualitativa do risco, né? Então, também não é muito comum de termos que quando você avalia a probabilidade do risco, você tem que considerar a repercussão das medidas de prevenção, se existentes, né? Ou quando você implementar elas, você também vai considerar, porque é isso que vai diminuir a chance do risco e vai abaixar o nível do risco. Então, vejam, aqui eu trago também, a gente traz o tipo de medida. Então, vejam, a repercussão dessas medidas de prevenção, o impacto delas, depende, na verdade, da hierarquia de controle que está colocado na própria NRI. Então, a primeira, a mais eficaz, é evitar o perigo ou eliminar o perigo, e depois vem diminuindo o impacto, né? Há um detalhamento com exemplos, né, em que fase se aplica, e o quanto ela vai impactar na probabilidade, né? Então, controles de engenharia, medidas de proteção coletiva têm um impacto moderado, controles administrativos e organização do trabalho moderadamente baixo. Isso leva a uma conclusão importante. Normalmente, quando você for controlar um risco com medidas administrativas, você certamente deverá usar 2 ou 3 medidas, porque o impacto delas é moderadamente baixo, né, para poder ter um impacto maior na diminuição da probabilidade, se estivermos com uma probabilidade alta, né, evidentemente, né. Então, isso é uma questão interessante. Daí tem algumas observações também para orientar aí o uso, né, dessa tabela, tudo avaliação qualitativa, e depois também a combinação dessa gradação de severidade e probabilidade para chegar nos níveis de risco. Isso eu fiz daí com base na ISO 45002, que é um guia de aplicação da ISO 45001. Tá? Aí, na sequência, a última parte desses critérios, mas não menos importante, que é a classificação do risco e tomada de decisão. Então, isso é importante que tenha, tanto nos PGRs, quanto na parte de ergonomia. Acho que a Manuela falou alguma questão também sobre isso, que a cada nível de risco tem que corresponder a uma prioridade, né, uma classificação para fins de adoção, tomada de decisão, ou seja, adoção de medidas, agir, né, só que esse agir, ele não pode estar calcado só numa intenção, tem que ter um prazo. Então, por isso que essa tabela aqui é muito importante. Então, um nível de risco muito alto, ela teria uma prioridade altíssima, no prazo imediato, até diminuir, então, no nível mais baixo aqui, que seria para nenhum controle adicional necessário, mas manter o monitoramento dos controles existentes, né? Aí, a gente colocou numa base aqui, seguindo alguns autores e normas técnicas, para, de forma periódica, até 12 meses. Então, aqui dentro de uma ideia anualizada de tomada de decisão e de priorização dessas ações. É isso que vai dar o prazo depois no plano de ação, né, para a adoção dessas medidas de prevenção.
Então, deixe-me ver aqui se eu tinha mais alguma coisa a destacar. Aqui é o modelinho, eram as duas planilhas. Aqui, exemplo, né? Esses exemplos também foram dados em toda a caracterização aqui. Talvez um exemplo aqui de utilizando aqui uma ferramenta, né, para vocês terem uma ideia, né? Então, o resultado desse processo, as informações que vão para o inventário de riscos podem ser sucintas, não há problema quanto a isso, desde que esteja bem caracterizado. Aqui eu trago esse exemplo aqui do levantamento e transporte de cargas, né, manual de cargas, com a utilização da ferramenta, ó. Então, o profissional aqui, ou a organização, ela tem a caracterização da exposição, mas ela resolveu usar uma ferramenta que é o NIOSH. Ela usou essa ferramenta e ela disse, ó, foi utilizada a equação do NIOSH, apurou um índice de risco igual a 3,7 pelo NIOSH. Então, ela colocou aqui na caracterização da exposição, ó, por esse índice da equação de NIOSH, considerou-se a probabilidade como muito provável, ou seja, o profissional ou a organização está se utilizando da ferramenta como um instrumento de apoio, né, para, digamos assim, validar, né, a conclusão que ele está chegando em relação a essa probabilidade, né. Só destacando para vocês que acho que na planilha de cima que é mais fácil de verificar, né, que a severidade você precisa olhar para as possíveis lesões ou agravos, para fazer a classificação da severidade, então aquilo que você colocou como consequências, e a probabilidade você vai olhar para duas colunas, as medidas de prevenção se existentes e a caracterização da exposição do trabalhador. Da severidade e a probabilidade, da combinação das duas, você chega no nível de risco e a classificação do risco. Então, resumidamente, é isso, meus amigos, né? Então, é um possível modelo que poderá ser adaptado aí para as mais diferentes situações, né? E eu me atrevo aí, Marçal, a entrar já em algumas polêmicas aí, polêmicas não, né? Perguntas que o pessoal colocou. Eu lembro, por exemplo, uma que foi feita a respeito do risco geral do posto de trabalho. Isso não existe em termos de NR1 e também não existe em termos de NR17, tá? Pode até ser usado, eu vi no exemplo da Manuela ali, ela está usando como um critério para fazer a gestão ali, ok, mas não, isso não pode ser levado para dentro de um PGR, de um inventário de riscos, né? Então, ter um certo cuidado com isso, porque o nível de risco, o risco tem que ser apurado especificamente para cada perigo que foi identificado, né, e não proposto como um todo. Né? Então, essa é uma primeira questão que eu colocaria. E a segunda, só para começar, né, o Francisco tinha perguntado, né, mas e a vocação aí de transformação, né? Eu não tenho dúvida, Francisco, a transformação está do lado da ET, tá? Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Por quê? Porque é com a ET que a gente vai conseguir fazer a análise aprofundada e realmente mexer em toda a estrutura, digamos assim, né, das condições de trabalho. E a EP, ela está, no desenho que nós temos hoje na legislação, né, ela está muito focada, está muito ligada, né, ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, a vocação dela, eu diria assim, não é que ela não possa transformar, ela pode, né, porque vamos ser sinceros, né, você diminuir um risco que é importante para o trabalhador, é uma mudança importante, né, mas não é aquela transformação que a gente está acostumado a falar, né, nós vamos transformar a atividade, vamos transformar o ambiente de trabalho como um todo. Então, eu vejo que realmente essa questão ficou para a ET, né? Então, a ET vai estar vinculada a essa questão da gestão do risco, né? Então, era isso, mestre Raoni, para iniciar aí a conversa. Valeu, Mauro. Super obrigado já pela apresentação, bastante, assim, acho esclarecedora aí em vários pontos, né?
E o privilégio nosso aqui do grupo, né? Porque é quase uma pré-banca, né, Mauro? A gente já está recebendo essas informações de antemão aí já. Foi isso aí, foi em primeira mão, olha aí, mestre. Em primeira mão, é. Obrigado por isso. O Reinaldo está até perguntando se você vai disponibilizar, mas esse é seu documento, né? Essa Sim, né? eu acabei esquecendo de falar no início, Raoni, vou disponibilizar mais depois da banca, né? Então, claro. aí vai estar disponível para todo mundo, com certeza. Fala, Chico. Não, Raoni, é o seguinte, pelo adiantar da hora, Uhum. eu acho que, Mauro, a gente merecíamos um tempo para poder discutir várias coisas contigo sobre a prática. Com certeza, com certeza. E aí, então, eu tenho uma porrada de questão aqui, mas nem vou colocar. Eu acho que a gente pode ficar aí pelo menos uns 5 minutinhos a 10, quem puder, né? Porque o nosso prazo é até 8h30, geralmente, Mauro. Certo, não, tranquilo. E eu sei que atrasou aí um pouquinho então, e tudo, mas para quem puder ficar, a gente fica uns 5 minutinhos, se vocês puderem. Eu ia falar isso, minha curiosidade me permite ficar aqui até as 9, tá? Tô tranquilo. O pessoal também, tá não tranquilo. quer ir embora não, viu, Mauro? Então, eu é que tenho, Mauro, eu é que tenho um problema de agenda e não vou poder ficar, mas... Tá gravado. Tá gravado. Tá gravando. Não posso ficar com essas dúvidas todas. Outras pérolas aí que ele vai respondendo. Não, cara, a gente tem que marcar um outro momento, só isso. Sim. Não, eu acho que caberia mesmo, Francisco, acho que é uma boa ideia, claro, depende de vocês, né, Raoni? Eu não sei se seria aqui, se seria num outro, até presencial, se bem que presencial para frente a gente só tem o congresso, né? Mas, feita a defesa, eu acho que a gente pode disponibilizar o documento e talvez fazer um momento aí de olhar ponto a ponto, ou dizer, olha, tal coisa ali naquela tabela ali não ficou claro, ou não concorda também, claro, isso é normal, né? Estabelecer esse debate, eu acho que seria muito interessante, seria bem legal, até para a gente, porque, digamos assim, esse documento que agora vai ir para a banca, que está finalizado, digamos assim, né, é um primeiro momento para esse outro que a gente quer produzir enquanto inspeção do trabalho. Então, quer dizer, a crítica de vocês, a contribuição de vocês também é importante para a gente, digamos assim, melhorar isso aqui, né? Isso aqui não é o produto final e do Mauro, né? Tem contribuição de vários colegas aí, tanto auditores quanto ergonomistas. Então, acho que seria bem legal mesmo, se fosse possível. Então, a gente faz assim, a gente fica mais uns minutinhos aqui, com quem puder, tá gravado, nós vamos disponibilizar depois, e ao mesmo tempo a gente marca uma segunda aí, já que o Mauro está mais uma vez aí gentilmente nos atendendo, atende mais uma terceira aí, né, Mauro, mais para frente. Valeu, Mauro. Raoni. Beleza, Francisco, beleza. Abraço. Obrigado. Um abração. Pessoal, quem quer, vamos fazer um ciclo aqui, pelo menos, então, né, para o Mauro, aproveitar a presença dele. Quem quer perguntar? Pode falar. Eu posso começar. Assim, na verdade, eu também tenho muitas perguntas. Mauro, está muito claro aquilo que vocês desejam, entendeu? Assim, eu acho que está claro. A questão é, não necessariamente eu concordo com isso. Isso é uma outra coisa, tá? Claro. É uma outra coisa. Uma questão que eu tenho, assim, eu tenho muitas, mas assim, o que eu vou perguntar é controle, né? O que é controle para a ergonomia? Porque quando você coloca, ok, pausa, você revezar, pode ser um controle para o trabalho, mas assim, quando você fala em transformar, né? Mudou uma ferramenta, você colocou um manipulador de carga para uma pessoa, não vai ser mais manual, vai ser, né, através do equipamento, você transformou a atividade. Você não é um controle, é uma transformação da atividade. Então, assim, tudo que modifica, eu não consigo enxergar isso como controle. Então, essa classificação por controle, para mim, não faz sentido, pensando na ergonomia. Só faria se fosse pausa, se fosse um rodízio efetivo, realmente efetivo das atividades, ok. Então, isso é uma dúvida em relação a isso. A outra é que você falou em aspectos psicossociais.
Aí você falou na utilização de algumas ferramentas, como o HSEIT, então eu vou pegá-lo como exemplo. Ele nos dá domínios, né? São domínios que eles vão se apresentando com uma porcentagem, uma probabilidade ou não de causador de estresse. Não significa que você, né? Não é uma ferramenta que vai falar, não, você vai ter estresse, né? Ele tá avaliando esses fatores de risco, que são domínios, e são domínios ditos de acordo com cada indivíduo que responder. Então, quando a gente aplica esse tipo de ferramenta, a gente vai ter uma triagem de coisas que podem estar acontecendo dentro desse ambiente, de uma forma coletiva. Então, não é por tarefa, né? Seria naquele setor, como os indivíduos estão ali, né? Cada um dentro das suas tarefas realizadas. Então, é algo que é muito complexo de você caracterizar dentro dessa probabilidade e falar que e apontar um risco ali dentro do inventário para depois você dar uma sugestão. Então, assim, esses aspectos psicossociais são muito complexos da gente poder avaliar e de dar um resultado, assim, sem grupo focal, sem conversar com as pessoas, sem entender a atividade do indivíduo. Então, sinceramente, é bem complexo isso, né? A ergonomia em si eu acho que né? Por dentro do inventário, né? Eu já fiz essa discussão lá na Bergo, né? Não vou trazer isso de volta, não. Mas é algo muito complexo, Mauro, e se não é para transformar o trabalho, por que a gente está fazendo a IP? Porque a intenção da ergonomia não é transformar o trabalho? Se não é para transformar o trabalho, por que uma EP? Então, só para começar o debate aí. Beleza. Não, acho que essa é a grande questão, né? O que eu defendo dentro da dissertação é que a gente tem uma abordagem, trago autores aí de todas as partes aí, no Brasil, inclusive, né, de ter uma abordagem que seja gradual. Quer dizer, você vai de uma abordagem inicial, poderia ser só o levantamento preliminar, por exemplo, previsto em R1, até essa abordagem mais complexa da AET. Todas elas, em alguma medida, elas modificam, né, o ambiente, né? Agora eu vou dizer um pouco diferente do que eu disse antes, né? Que quando você introduz uma medida de controle, uma medida de prevenção, você está modificando realmente, né, André? Mas o que eu quis dizer que não é aquela transformação que a gente defendia com a ET, né? Mas o que eu acho que mudou, e é o que eu defendo na dissertação, é que tem essa visão gradual, que é muito parecido com a abordagem do Molcher com a estratégia Sobani, né? Você tem níveis onde você vai aumentando, né, a sua complexidade de análise e de intervenção, né? E essa questão que você trouxe do controle, André, a gente tem que, por isso que eu fiz questão de incluir aquela tabelinha ali no trabalho, realmente para a gente poder trazer isso para dentro como isso se relaciona com a própria EP, né? E aí se relaciona especialmente com a hierarquia das medidas, com o próprio GRO, a gente poderia dizer assim, né? Então, esses exemplos que você deu, quando você, por exemplo, troca uma ferramenta, né? Ou quando você reprojeta um processo existente, né? São todos exemplos. E aí a gente tem que entender o nível geral das medidas de prevenção e as medidas de controle. Então, em nível geral, você pode ter medidas que vão levar a evitar o perigo ou eliminar o perigo, né? Então, na fase do projeto, você pode evitar o perigo. Ainda numa fase mais conceitual, digamos assim. E isso, claro, você está evitando, você está causando uma grande transformação. O trabalhador não vai se expor àquele perigo, né? Ou quando você consegue eliminar o perigo também, né? Então, isso é muito importante, né? E é uma transformação, eu diria até das mais importantes, essas duas etapas. A medida do possível, e é a ordem da NR1, né? Evitar ou eliminar os perigos. E aí as medidas de controle, que são parte das medidas de prevenção,
elas entram quando você não conseguiu nem evitar, no caso da ergonomia, seria na fase de projeto ainda, ou de reprojeto, ou eliminar, quando você reprojeta processos existentes e realiza mudanças, né, dentro da atividade de trabalho, você não conseguiu evitar aquele perigo. Aí, então, você entra num processo, vamos dizer assim, né, normal, identificar o perigo, avaliar o risco e adotar medidas de controle. Você precisa adotar as medidas de controle justamente para diminuir o risco a um nível que seja considerado tolerável, né? Tudo isso também aqui é discutível, né? Mas essa é a filosofia, digamos assim, né? A diretriz, né? Você diminuir o risco até um nível mais baixo possível, né? Que seria um nível tolerável, né? Então, eu trago isso justamente para tentar sanar essa questão aí, André. Mas sem entrar em muitos detalhes, né? Essa outra questão das ferramentas realmente é um pouco complexo quando você utiliza, né? E não existia isso, né? Era muito comum quando você utilizava na AEP, né? Você precisava de uma ferramenta para aprofundar a análise, mas na AEP, como é uma avaliação qualitativa, muitos até querem dispensar a utilização de ferramentas. Em muitos casos é possível, em outros não, né? Vai depender do tipo de perigo, né? Eu diria, por exemplo, situações de movimentação manual de cargas ou de puxa e empurra, dificilmente você faz sem o auxílio de uma ferramenta, né? Depende muito da situação, né? Você pode fazer uma análise inicial, mas provavelmente você vai utilizar uma ferramenta. E no caso do psicossocial, eu diria o mesmo, esse exemplo que você trouxe, ele é muito bom, só que o desafio do profissional e das empresas vai ser fazer esse casamento, né, entre a utilização de uma ferramenta que é muito boa, que foi o exemplo que você trouxe, mas casar nessa sistemática. O que é casar, integrar nessa sistemática, né? Vejam o exemplo que a Manuela trouxe no início lá. O PGR aqui é por grupo homogêneo. Tá? Ok, pode ser. Só que para fins de ergonomia, você precisa entrar no detalhamento da atividade, da tarefa. E talvez no psicossocial, você tenha que abrir um outro olhar ainda. Se você está utilizando a ferramenta do HSE, talvez você tenha que olhar para o setor. Então, vai ter que ser possível fazer essa integração, né? E quem vai fazer isso? A responsabilidade da organização, mas provavelmente vai recair sobre os ombros dos ergonomistas, né, dos profissionais, para fazer essa integração, né? Mas não há dúvida, André, que o resultado do HSE você vai usar ali para caracterizar a exposição, né? Então, dependendo de como tiver organizado o teu PGR ou a tua AEP, se ela tiver, por exemplo, por posto de trabalho, você vai ter que trazer esse resultado do HSE e vai ter que integrar na caracterização da exposição, se você identificou ali, por exemplo, um perigo de falta de apoio, né, dos níveis gerenciais, por exemplo, né. Então, só um exemplo singelo, né, aí você vai usar para te ajudar nessa caracterização, para te ajudar a chegar na probabilidade, né. Esse é o fundamento, né, de utilizar essa ferramenta. Bom, falei bastante. Obrigada, Mauro. De nada. Legal. Obrigado, Mauro, pela resposta aí. André levantou a mão. Vamos lá, passando de Andréia para André, Mauro. Ô, rapaz, vocês estão atacando em dupla? Com certeza. Ela baixa a guarda ali, eu entro em campo, tá? Vamos lá. Eu vejo na prática, o campo atuando, né? Existem dois pesos. Um aplicado para não penalizar a minha empresa e outro para tentar transformar. É o olhar que eu posso dar através da EP. E, geralmente, a própria organização tem regulado isso. Eu não quero que você mostre problema. Tá? Mas, assim, isso distancia da nossa prática. Mas eu estou falando e afirmando aquilo que está acontecendo já na prática. E também contribuindo aí com a fala da Andréia, tá? E agora pegando situações práticas de uma área que eu estudo bem, todo e qualquer método voltado à avaliação psicossocial,
a dimensão que traz ali, ela não é suficiente para trazer a resposta do fator de risco. Mas aí tem o pulo do gato de como analisar, não é esse resultado que eu vou interpretar. Me trouxe aquela dimensão, eu sou obrigado a abrir o construto dela, ali ela me dá o fator de risco pré-existente. É por ali que eu vou me guiar e tomar as minhas ações. É assim que grandes trabalhos, inclusive trabalhos que eu tenho realizado, eu consigo visualizar claramente qual é o fator de risco na hora que eu analiso o construto dessa dimensão. Então, se a gente analisar só o verdinho, amarelinho, rosinho da ferramenta, a gente vai ficar, é um resultado inócuo a ser colocado dentro da avaliação. Não te dá caminho para um processo de transformação, de colocar melhoria, de trazer qualquer situação, tá bom? Beleza, mestre, é isso aí mesmo. Esse aí dispensou comentários, mestre Raoni. Beleza, Mauro. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Mauro, deixa eu te fazer uma perguntinha, então, para a gente encerrar aqui. Diga aí. Duas perguntas rápidas, na verdade. A primeira, assim, ó... legal aquela tabela que você propõe. Na verdade, assim, a primeira pergunta é se isso é um produto da sua pesquisa, mas há uma tendência, né, do Ministério do Trabalho, não sei se nem se você pode responder isso, né? Se há uma tendência do Ministério do Trabalho em seguir com esse seu modelo como, de fato, um modelo de aplicação. E aí, nesse sentido, por exemplo, aquela pergunta que eu fiz para a Manu sobre classificação de severidade e probabilidade, né? E que ela falou que usa, então, o produto da sua análise da atividade para poder moderar um pouco, né, o que sai como resultado da ferramenta. A sua proposta, especificamente sobre esse ponto, é utilizar aquela tabela do Malshare, nesse momento, por exemplo, onde o ergonomista pode utilizá-la como uma referência para poder justamente fazer essa moderação que a Manuela falou que faz. Então, se é isso, meu entendimento está correto, essa é a primeira questão. Ao mesmo tempo, se o Ministério do Trabalho, se você acha que isso aí vai entrar no guia, né, toda essa coisa, e vai ser um modelo de referência para a ação da EP, né? E minha segunda questão, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, provocativa, e que vem das nossas conversas, dos momentos que a gente teve a oportunidade de discutir isso junto, inclusive lá na mesa da Bergo, é assim, a EP propõe, né, uma análise da atividade, né? Só que o que me parece, às vezes, é que há uma certa confusão, inclusive assim, nos trabalhos de ergonomia e tal, entre a análise da tarefa e da atividade, porque talvez o que esteja querendo colocar ali é uma análise da tarefa, que é, mesmo que a gente vá a campo e observe as pessoas trabalhando, o nível de profundidade de uma análise de atividade pode ser muito variável, né? Inclusive com o número de horas em campo que a gente está, com as técnicas que a gente aplica, por exemplo, de reunião coletiva, confrontação, grupo focal, isso pode variar muito o que é análise da atividade, né? Então, minha pergunta é assim, não seria melhor assumir... Eu sei que isso não é possível mais, porque a norma já está, né, pronta, né? Já está atualizada e tal, mas não seria melhor a gente pensar na EP como uma etapa de avaliação de todos esses elementos, mas dentro de uma perspectiva mais da tarefa, ou seja, da representação que a gente tem sobre o trabalho, e que os trabalhadores têm também sobre o próprio trabalho, e aí a gente conseguiria, a partir de considerando que a tarefa nada mais é do que uma representação, então, encontrar melhor essa fórmula aí de classificação de risco, né, a partir da análise da tarefa, e deixar a análise da atividade de fato para a ET, que ela vai ser mais qualitativa, mais descritiva, vai necessitar de mais tempo de análise de campo e que, consequentemente, o poder de transformação disso, que é onde a gente quer chegar com a ET, é muito maior. Você não acha que faz sentido isso? Faz muito sentido, mas vamos começar de trás para frente. Eu acho que faz muito sentido e ao escrever ali, ao propor o modelinho, essa questão se colocou também, né, essa dicotomia, digamos assim, né?
qual é a grande questão, né? No caso aqui, tanto no caso da norma, né, quanto no caso de você estar produzindo uma proposta de modelo, né, um possível modelo, você utilizar ali e aquilo ser reduzido, né? Então, se você utilizar, ser utilizado na acepção reduzida, né, do termo, né? Então, vamos dizer assim, o risco que a gente viu é usar a tarefa e ficar somente no universo da tarefa prescrita, que é o que a concepção mais comumente, né, utilizada, né? Então, na verdade, a utilização aí de atividade é no sentido de dar esse destaque, para verificar realmente o trabalho real. Né? Esse é o destaque que se quer, né? Mas realmente não há na EP esse alcance de uma análise aprofundada da atividade, né? Como a gente vê no Guerrin, né? Digamos assim, o nosso papo aí nessa questão, né? Mas outros autores também, né? Então, eu vejo que a EP, ela não se propõe a isso, né? Então, talvez a gente poderia dizer aí, mesmo considerando alguns desses autores, seria uma etapa muito inicial de olhar, né, a atividade, né? Essas interações, né, que está ocorrendo ali, as intercorrências, enfim, mas numa etapa bem inicial do que é a atividade. Mas eu acho que ainda assim é importante dar esse destaque, né, que seja o trabalho real, não apenas o prescrito. Eu acho que deixando só a tarefa, a gente correria um risco muito grande de cair num reducionismo, né? Então, eu vi um pouco por esse lado, e aí eu tentei ali no meu modelinho colocar atividade barra tarefa. Então, vamos deixar, né? O próprio orientador também me trouxe essa questão, né? É uma questão importante, né? Mas a maneira como eu propus ali foi de colocar as duas, né? Mas sabendo que não tem esse aprofundamento aí que você colocou realmente, né? Quanto às tabelas de severidade e probabilidade, é justamente isso aí que você falou, né? A ideia é ter uma referência, né? A maior referência ali vem do Malcher realmente, mas tem também outros autores ali que a gente utilizou em algumas dessas tabelas, e acho que é importante, né, ter esses critérios construídos para aplicação no campo, numa prática da ergonomia, né? Eu acho que isso é importante, né? Se a gente pensar em termos de higiene, a higiene tem isso muito claro, né? Então, acho que a ergonomia também tem que desenvolver isso, tem que evoluir, digamos assim, né, para esse patamar, né? O único cuidado que vai ter que ter ali é, digamos, se a organização tem uma matriz própria, digamos assim, né, tem gradações próprias, mas aí fica fácil do profissional usar a nomenclatura da organização, mas fica fácil dele olhar os critérios que já tem ali, né? Isso aí vai fazer parte, digamos assim, do dia a dia dele, né? Com a prática da EP, né? Então, não vejo dificuldade nisso, mas ele vai ter que ter atenção nisso, caso a empresa tenha PGR, né? Para usar aquelas gradações lá do PGR. E quanto ao guia, a ideia seria incluir como um todo essa proposta, né, Raoni, porque justamente para atender essa lacuna, né, empresas que não têm PGR, como é que faz, né, e também ajudar, digamos assim, né, os profissionais ergonomistas com essa questão dos critérios de avaliação e também os próprios auditores fiscais. Então, eu vejo que isso ajudaria muito, né, em várias frentes, em vários aspectos, né. Agora, se vai ser assim ou não, não tem como dizer, né, que nem a prorrogação ali do psicossocial, né, a gente sempre diz, olha, eu defendo que não prorrogue, mas a gente nunca sabe, né, porque depende das esferas mais acima, né, então isso vai depender um pouco da chefia e também do momento, eu acho, Raul. Então, agora o momento é do psicossocial e da NR1, né, vai ser criado um grupo para acompanhar a implementação do GRO e essa questão do psicossocial. Então, não sei se a gente consegue já na sequência encaixar isso, né, e também o grau de
de profundidade, né? Se a gente consegue encaixar as tabelas ou não, né? Um indicativo, talvez seja, um dos indicativos, né? Foi o guia de orientações do psicossocial, né? Nesse guia, a própria chefia me pediu, olha, não vamos colocar nada de matriz, não. Tanto que vocês viram lá que está de uma forma mais geral, né? Ela utiliza a da empresa, né? Então, ficou um pouco nessa linha. Então, pode ser que isso aconteça aqui também, né, Raoni? A gente não está livre disso, né? Então vai depender um pouco da condição lá, mas com certeza eu vou defender que tenha justamente para contemplar esses casos aí, para ajudar no que for possível, nem que seja para estimular a discussão crítica entre os colegas. Muito bom, Mauro. Porque se não tem, o pessoal reclama. Se tem, o pessoal reclama também. Pois é. Por aí vai. Verdade. Mas beleza, Mauro, pô, super obrigado, acho que foi bem legal essa reunião nossa aqui, esse encontro, né, embora a gente não tenha combinado muito, assim, entre vocês, principalmente, acho que foi bem casado, né, o que vocês trouxeram aí, um complementou o outro de maneira super interessante. Então, agradecer muito, mais uma vez, aí, a agenda apertada do Mauro aí, que é disputado aí a tapa pelos webinars, e o momento tão especial da Manu aí, que assim mesmo atendeu a gente, já desejando uma boa hora aí para você, Manu, que seu filho traga muita luz, alegria e amor para sua família, viu? Obrigada. Pessoal, e agradecer também os bravos aqui, resistentes, que ficaram aqui meia hora depois, né? André, Carlos, Reinaldo, André e Ingrid, super obrigado aí pela presença mais uma vez. A gente dá continuidade lá no grupo aí nessas discussões, tá bom? Agradecer a vocês, a Manuela e o Mauro. Eu fico só assimilando conhecimento e fico maravilhado com a experiência de vocês. Eu não tenho nem o que contribuir com tanto know-how que vocês têm. Obrigado, Reinaldo. Valeu, gente. Uma boa noite. Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana aí. Boa noite. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.